Hoje é um domingo especial porque hoje é o nosso Vision Sunday, domingo da visão. Hoje nós vamos compartilhar um pouco mais sobre a visão que Deus tem nos entregue acerca deste tempo que estamos vivendo e da próxima temporada que estamos prestes a viver. Não sei se você prestou atenção, mas nas últimas semanas, desde o começo desse ano, Deus tem nos falado claramente sobre nossos fundamentos. É por isso que durante a série Essência, nós falamos sobre o fundamento que nós estamos estruturados como igreja de Cristo Jesus. Portanto, falar hoje sobre um Vision Sunday é muito importante. Claro, se nós estamos baseados em um fundamento muito claro. E um dos nossos fundamentos é que nós somos um povo que amamos ouvir a voz de Deus. Quem que já ouviu a voz de Deus? Ouvir a voz de Deus faz toda a diferença para as nossas vidas. Mas vamos falar a verdade? Como é difícil ouvir a voz de Deus em meio a tantas vozes que nós temos hoje, querendo nos unir em nossos ouvidos. É muito difícil, não é fácil. Nós queremos ouvir a voz de Deus, mas com uma vida tão frenética, com uma vida tão exausta, cheias de compromissos, de trabalho, trânsito, barulhos de buzina, a poluição, os carros passando, os boletos chegando, o WhatsApp que não para de vibrar. Eu vi esses dias um amigo meu falando assim, viu, pessoal, foi mal, estava muito tempo sem responder o WhatsApp, eu estou aqui agora enxugando o gelo, porque essa é a sensação nossa quando respondemos as muitas mensagens, não é? Você enxuga gelo e logo depois você enxugar de novo. Não para, é muito difícil em meio a tudo isso ouvir a voz de Deus. Mas sabe, existe algo em comum em todos nós. Eu não sei se você já reparou, mas toda a humanidade, homens e mulheres, todos nós temos algo em comum. Sabe o que é? Todos nós sonhamos. É isso mesmo. Todo homem, toda mulher sonha. Eu amo analisar aquilo que é inato nos homens, porque revela a nossa natureza, como Deus nos criou. Pensa nisso, nós não fomos ensinados a sonhar e nós sonhamos. Não houve um curso, não houve uma faculdade, não houve os pais ensinando, olha, durante essas horas eu quero te ensinar, você focar a sua mente para que você sonhe. Não, você simplesmente relaxa, você dorme e você sonha. Não importa o seu grupo étnico, se você é jovem ou é velho, culturas diferentes, se você vive em continentes diferentes, fala inglês, espanhol, português, se você é rico ou você é pobre, não importa a extensão da sua formação acadêmica, ou se você tem baixa formação acadêmica, não importa. Todos nós sonhamos. Pensa nisso, 8 bilhões de pessoas no mundo e todo mundo sonha. Não é algo ensinado, é algo que você herda no seu nascimento. Quem que lembra dos seus sonhos quando você sonha? Quem que lembra? Claramente, eu lembro dos meus sonhos quando eu sonho. Quem que não lembra dos seus sonhos quando você sonha? Não lembra, não lembra. Quem que não está entendendo a pergunta direito? Levanta a mão. Há uma pesquisa que diz que todas as pessoas, sonham 4 a 6 sonhos por noite. Sabia disso? Que você tem 4 a 6 sonhos por noite, todo mundo. Vamos entender uma média? Tem algumas pessoas que sonham mais que isso, né? 10 sonhos por noite. Talvez outras 3 sonhos por noite, mas vamos pensar numa média de 4 a 6 sonhos por noite, então em média 5 sonhos. Se uma geração, a idade média de um homem é 70 anos, então em 70 anos da sua vida, sonhando 5 sonhos por noite, você terá sonhado um total de 127.750 sonhos na sua vida. Olha que absurdo isso, é muito sonho, fala sério. Sabe qual é a maior tragédia? A tragédia é que alguns desses sonhos guardam a riqueza do seu maior potencial. E você não se lembra disso. Sabe por quê? Porque nós desperdiçamos tudo isso enquanto nós apenas dormíamos. Deus fala conosco. Além da sirene, das buzinas, dos sinais, Deus fala conosco por meio do seu sonho. É por isso que o título da mensagem de hoje é este:
ouvindo a voz de Deus. E eu creio que Ele fala conosco por meio de sonhos. O sonho pode ser a nossa conversa com Deus. O sonho pode ser algo poderoso. Mas mais do que algo poderoso enquanto nós dormimos, eu acredito que o sonho poderoso é aquele que nós vivemos enquanto estamos conscientes, acordados. Olha o que diz a palavra de Deus em Jeremias 33, 3. Clame a mim e eu responderei, e direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Essa é a melhor definição de oração. Clame a mim e eu responderei. Isso que é oração. O nosso problema é que nós lemos a palavra de Deus, ela está dizendo que Ele vai responder, nos dizer coisas grandiosas e insondáveis, mas aqui na nossa agenda de relacionamento com Deus, nós achamos que orar é nós ficarmos falando para Deus tudo que nós pensamos, e nós não ouvimos. Nós pensamos, por exemplo, numa frase que se usa muito há alguns anos, talvez uma década, um pouco mais: vamos resenhar, vamos conversar. Uma outra frase que é utilizada também nesses últimos tempos é hablo mesmo, não é? Ou seja, eu quero falar tudo o que eu estou de fato pensando. Nós imaginamos que falar com Deus é nós ficarmos falando tudo nosso para Ele. Deixa eu levantar um pensamento aqui para você. É um pensamento meu, tudo bem? Olha só, você já parou para pensar que talvez Deus está dizendo para nós, falar com você, mas o que você diz para mim não é interessante? Você já parou para pensar que talvez Deus quer falar conosco, e Ele quer conversar conosco, mas o que nós estamos falando para Ele não é interessante? Deixa eu explicar isso um pouco melhor. Você já falou com alguém, e a pessoa está super interessada em falar com você, e você está caindo no sono enquanto você ouve ela? Já aconteceu com alguém aqui? Você está conversando com uma pessoa, a pessoa está hiper interessada, falando tudo para você de política, e ela fala, e isso, tudo que você pensa é: eu não vejo a hora de dormir, eu queria estar na minha cama. E de repente você se encontra piscando enquanto a pessoa está falando, para você: você está acordado? Está tudo bem? Você não, está tudo bem, pode continuar. Você devia falar: não, parou de conversar, parou, vai embora, eu vou dormir agora. Existem pessoas que, quando entram em temas de política, de futebol, de ciências, de tecnologia, elas podem ficar o dia inteiro falando sobre esses assuntos. Por quê? Porque é interessante para elas. Elas amam isso. Mas e para você? Para você dá vontade de dormir, porque não é interessante para você. As pessoas, um amigo chega para o outro e fala assim: você vai amar falar sobre esse assunto que eu vou falar com você. Aí a pessoa começa a falar e de repente você está ouvindo tudo aquilo e você não ama aquilo, mas você continua porque você é amigo só. Você é do tipo de pessoa, uma pergunta sincera, você é do tipo de pessoa que, quando vê alguma coisa no Instagram, um vídeo, um Reels, você vai, você ama aquilo e você fala assim: nossa, eu vou encaminhar para os meus amigos. Você encaminha seus vídeos para os seus amigos? Você faz isso? Eu não entendo por que você faz isso. Porque é interessante para você. Essa semana, enquanto eu preparava essa palavra, eu notei que a minha mãe mandou 9 vídeos no Instagram para mim, com temas todos diferentes. Mãe, eu te amo, mãe, você é a mulher mais linda do mundo. É interessante isso, porque quando a pessoa manda esse vídeo, você fala assim: cara, por que essa pessoa está mandando para mim? A minha vontade, tá? Eu não faço isso, mas a minha vontade como pastor seria ser plenamente sincero, responder assim: viu, eu não vi, eu não quero ver, para de atrapalhar o meu dia com vídeos desinteressantes. É brincadeira, mas uma pessoa, acontece, sempre a pessoa que encaminha vídeo para você, é a pessoa que depois te chama no WhatsApp e escreve a mensagem: você viu o vídeo que eu te mandei no Instagram? Não é? E ela quer saber o que você achou.
A pergunta é, se nós entediamos uns aos outros com temas desinteressantes, quanto mais nós podemos estar entediando a Deus com os nossos temas? Ah, mas Deus se interessa por tudo na minha vida. Será? Será que os nossos pensamentos e sonhos são pequenos demais? E Deus está querendo nos elevar a compreender que os pensamentos dele são maiores do que os nossos, que os sonhos dele são mais amplos do que os nossos? Será que Deus está querendo que nós paremos de ouvir, paremos de falar e começaremos a ouvir? Porque Ele é o Criador de todas as coisas, e Ele tem coisas grandes e insondáveis que nós ainda não conhecemos. Será que existem coisas que nós falamos para Deus, mas não é interessante para Ele? Sabe, eu acho que Deus é muito mais interessante do que nós imaginamos. Então aquilo que é interessante para mim e para você, talvez não chegue aos pés do que é interessante para Deus, porque Ele é muito mais interessante do que todos nós. Mesmo assim, Ele é interessado em falar conosco e nos apresentar os seus grandes pensamentos interessantes. Eu creio que Deus Ele quer fazer um collab em relacionamento conosco e também grandes sonhos com nossas vidas. Ele diz: clame e eu responderei. Eu direi a vocês coisas grandes que você nem está pensando, além das barreiras de impossibilidade, além das galáxias que nós conhecemos, muito além da lua, das estrelas, muito além dos mares e oceanos que você já viu. Eu tenho grandes coisas para você. E o que Deus quer falar para você? Uma vez uma pessoa falou para mim: pastor, eu quero orar, eu quero falar com Deus, eu quero ouvir Deus, mas você imagina o que Ele quer falar comigo? Eu falo: eu sei que você precisa ouvi-lo, mas o que Ele quer falar para você eu não sei. Como assim, pastor, você não sabe? Eu não sei, porque o que Ele fala, homem algum pode saber, porque são coisas grandes e insondáveis. É algo novo, algo muito além do que nós podemos imaginar. Eu e você, nós fomos desenhados por Deus para sonhar. Nós, seres humanos, fomos criados de tal forma que nós não funcionamos com eficácia se nós não vivemos uma vida com sonhos e realizando esses sonhos. Deus, Ele te desenhou para sonhar. Mais do que isso, Deus, Ele desenhou você para ter sonhos com Ele. Ele quer revelar as possibilidades da vida para você. Ele quer dizer para você: ei, o futuro seu vem com sonhos, o futuro da humanidade vem com sonhos, o futuro da sua família vem com sonhos. Enquanto eu preparava essa mensagem para hoje, o Espírito Santo falou para mim muito claramente: quantos homens e mulheres hoje estão zumbis, olhando para o nada, vivendo uma vida estática? Quantos homens e mulheres estão apenas sobrevivendo, existindo, dormindo acordados? Nós estamos assim. As pessoas vêm à igreja e dormem acordados. As pessoas estão no trabalho, dormindo acordados. Estão somente no automático, na subsistência. É uma questão de sobrevivência apenas. Sabe, o Velho Testamento e o Novo Testamento, eles nos falam plenamente acerca de Jesus, o maior sonho de Deus para a humanidade. A restauração do relacionamento que Deus tinha com Adão e Eva, lá no Jardim do Éden, é restaurado por meio de Jesus. Desde o Velho Testamento, Jesus é introduzido até o Novo Testamento. Mas há passagens, há momentos em que Deus Ele declara, profetiza para a terra, e que gera uma ponte entre Velho e Novo Testamento. A primeira passagem que a gente vai ver está em Joel, capítulo 2, versículo 28, que diz assim: depois disso, derramarei do meu espírito sobre todas as pessoas. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, e os jovens terão visões. Olha só essa palavra,
o Espírito Santo fala por meio do profeta Joel, lá no Velho Testamento. Ele fala: ei, depois dessas coisas eu derramarei do meu Espírito sobre todas as pessoas. Os seus filhos e as suas filhas farão o quê? Eles profetizarão. Os velhos terão sonhos, e os jovens, eles terão visões. É interessante que o Espírito de Deus será derramado. E a palavra diz que quando o Espírito vier sobre vocês, todos vocês irão fazer o quê? Obedecer todas as regras, é isso? Não é isso que ele diz. Olha, quando eu colocar o meu Espírito sobre todo mundo, o que vai acontecer é que todo mundo vai se vestir da mesma forma. Não. Quando o Espírito for derramado, então todo mundo vai acreditar nas mesmas coisas, ter o mesmo partido político. Não é isso que diz a palavra de Deus. A evidência será: vocês vão falar o que vocês ouviram, isso é profetizar, e os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Deus, ele diz desde o Velho Testamento, que o movimento dele para a terra é um movimento de sonhos e visões, de sonhadores e visionários. Uma pergunta sincera: quantos de vocês investiram um tempo nessa última semana para ler o livro de Joel? Levanta a mão, quem já leu o livro de Joel nessa última semana? Quantos de vocês já investiram um tempo, então, talvez, no último ano, os últimos 12 meses, para ler o livro de Joel? Quem? Temos aqui 3 pessoas, 4, 5, 10, no máximo. Joel é um livro tão pequeno, profeta menor, e carrega algo tão grandioso. Dentro dele está dizendo que Deus estabelece, quando derrama o seu Espírito, um movimento de sonhadores e visionários. É isso que Deus faz. Vamos entender agora o Novo Testamento? No Novo Testamento, Jesus vem, Jesus realiza milagres, vai para a cruz, ele morre por nós, ele ressuscita no 3º dia, ele fica com os discípulos durante 40 dias ensinando eles, ele sobe aos céus e dizendo para eles: eu vou falar ao meu Pai para entregar a vocês o Espírito Santo. Eles ficam durante alguns dias buscando o Espírito Santo no cenáculo, o Espírito Santo enche eles são cheios do Espírito Santo, e aí primeira pregação de Pedro, lá em Atos 2,17, quando eles são cheios do Espírito Santo, no dia de Pentecostes, Pedro, ele volta e ele relembra a palavra do profeta Joel, lá do Velho Testamento. Ele diz, Atos 2,17, nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu Espírito sobre todas as pessoas, os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens, eles terão visões, e os velhos terão sonhos. Por que essa passagem é mencionada no Velho Testamento? Quando Deus revela a Joel, aí o Espírito Santo fala com Pedro, e Lucas registra no livro de Atos, e diz que isso não pode se perder. Qual o motivo disso? Lembra disso, são palavras de um profeta menor, não é um profeta maior, é um livro pequeno, o livro de Joel. Por que essas palavras são tão importantes a ponto de, séculos depois, Pedro está repetindo? Pedro, um pescador, Pedro não era um homem culto, Pedro não era o cara mais inteligente da praça, ele não era o cara mais inteligente da escola, ele era um pescador, ele se enche com o Espírito Santo, ele vai profetizar, vai pregar, as pessoas se entregam a Jesus, 3.000 pessoas se convertem, mas no meio da pregação, ele traz esta palavra: nos últimos dias, os jovens, eles terão visões, os velhos, eles terão sonhos. É isso que diz a palavra de Deus. Ele está falando, sabe por quê? Porque ele está dizendo para nós, Deus está falando desde o Velho Testamento até o Novo Testamento, o meu movimento na terra é um movimento de sonhadores e visionários. É isso que Deus está dizendo para nós, que a única voz que nós precisamos ouvir é a voz dele dizendo para nós, o meu movimento na terra é um movimento de sonhadores
e visionários. A voz que nós mais ouvimos hoje, sabe qual é? Que nós erramos, que nós somos pequenos, que nós somos julgados, que nós não temos competência, não temos condições. Deixa eu falar algo para você, essa não é a voz de Deus sobre a sua vida. A voz de Deus sobre a sua vida é esta: eu é que sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal. Eu tenho algo tremendo, grandioso para realizar. Clame a mim e eu responderei. Coisas grandiosas e insondáveis que você ainda não conhece. Deus, Ele quer te levar além das barreiras, para fora do espaço, das galáxias, com sonhos e visões. Porque Ele disse: eu direi a vocês coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Talvez você pergunte assim: por que eu preciso ouvir a voz de Deus? Sabe por quê? Porque o impossível na sua vida quer tornar possível quando apenas você ouve os sonhos de Deus e acredita neles. Então o impossível se torna possível. Alguém aqui já teve um sonho tão bom, tão gostoso, tão maravilhoso, e você acordou no meio da noite, aí você acordou, alguém te acordou, talvez você estava roncando, maridão, você estava roncando, a sua esposa te deu um cutucão, porque você está roncando, mas você está no meio daquele sonho maravilhoso. Na hora que você acorda, a sua vontade é voltar correndo para aquela realidade, não é? Você quer voltar para aquele sonho, o sonho é tão bom. Não chegou a hora de acordar, não quero acordar. O alarme tocou, você não quer despertar, você quer voltar para aquela realidade extraordinária. Quando a gente fala sobre sonho, não tem como a gente deixar de falar sobre um garoto chamado José no Velho Testamento. José, ele é um homem que ele teve um sonho. José, um de muitos irmãos. O José é um pouco excêntrico, ele ganha um casaco colorido do seu pai, ele é um artista, tudo bem? Então ele é uma alma mais artística. Ele era uma alma leve. Aí ele teve um sonho. Esse sonho ele decidiu compartilhar com seus irmãos. Irmãos, eu tive um sonho que eu estava de pé e vocês todos estavam se dobrando diante de mim. Os irmãos olham para ele e falam: quê? Aí ele tem um outro sonho que vai um pouco além desse, além dos irmãos. Era uma figura também como se os pais dele estivessem dobrando diante dele. Aí os irmãos dele fizeram o que esse mundo ama fazer com sonhadores. Sabe o que eles fizeram? Gênesis 37, 19 e 20. Eles disseram: lá vem o sonhador. Ei, o sonhador está chegando, lá vem ele. Diziam uns aos outros: é agora. Venham, vamos matá-lo e jogá-lo numa dessas cisternas, e diremos que o animal selvagem o devorou. Essa parte me pegou muito. Veremos então o que será dos seus sonhos. Não é isso que o mundo faz? Quando o mundo vê um sonhador, lá, vamos matar ele, vamos matar o coração dele, vamos matar as aspirações, os sonhos dele. Quero ver agora o que será dele, os seus sonhos. Quando você é um sonhador, você pensa na vida que você pode criar, a diferença que você pode fazer, transformar a vida das pessoas, gerar oportunidades. Deixa eu falar algo para você: se você fizer tudo isso, você não terá um fã-clube. Sonhadores não têm um fã-clube. As pessoas no mundo, nesse mundo que nós vivemos, elas gostam muito mais de pessoas que vivem dormindo em suas vidas. As pessoas gostam de sentar em mesas e ver que você só está dormindo, que você só está patinando, que você não tem mais sonhos. As pessoas, elas gostam, porque elas se sentem melhores, maiores. Elas odeiam os homens que sonham de olhos abertos. O mundo, ele odeia, ele não gosta das pessoas que sonham de olhos abertos. Lá, está chegando o sonhador. As pessoas falam para você: você não está vivendo na realidade. Ei, menos. Ei, não sonhe tão grande assim. Sabe qual é o seu problema? O seu problema é que você sonha grande demais
E você fica no mundo aí do arco-íris, das nuvens, e você não realiza o que você precisa realizar hoje. Isso é um grande problema. O problema é que quando eu vejo a realidade do mundo hoje, e quando eu abro a palavra de Deus, mais precisamente aqui no livro de Efésios, capítulo 3, versículo 20, diz assim: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que eu pedi ou pensei, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. É que quando eu vejo que o mundo está me dizendo: ei, não sonhe, durma acordado, viva como um zumbi, a palavra de Deus está dizendo: ei, Deus é capaz de fazer infinitamente mais de tudo que nós pedimos ou pensamos. Eu quero falar para você que a nossa vida com Deus começa com um sonho. Com um sonho em que nós ouvimos a sua voz, nós reconhecemos e nós entendemos. Eu lembro quando eu era mais novo, eu lembro de ter entregue a minha vida para Jesus, de fato, com 15 anos, e a partir daí, ter grandes sonhos. Eu tenho um caderno profético que eu escrevo acerca de tudo aquilo que Deus fala para mim, na sua palavra, fala para mim por meio de um profeta, mas também fala para mim por meio de sonhos, e eu escrevo os meus sonhos ali. Eu tenho os sonhos que eu olho para eles e eu falo assim: uau, eles são grandiosos, eu sei que são de Deus, porque se fossem meus seriam pequenos demais, eu poderia realizar. Mas quando é impossível realizar com as minhas mãos, eu preciso do braço forte, da mão poderosa do Senhor. Então eu sei, são sonhos dele. Tudo começa com um sonho. Como é bom sonhar. Eu lembro da minha sogra, quando ela enfrentava o câncer. Ela enfrentou durante 11 anos. A Mi descobriu que a sua mãe estava com câncer quando tinha 8 anos de idade. Com 19 anos, a sua mãe faleceu. Foram 11 anos dela indo para o hospital constantemente com a sua mãe, vários processos de quimioterapia. Eu lembro que eu conheci a minha sogra, eu tinha 15 anos, a minha tinha 15 anos, então os últimos 4 anos de vida dela, eu pude ter o privilégio de viver com ela. Eu lembro de ela falar constantemente sobre sonhos. Ela falava muito sobre sonhos. Um dia ela falou para mim assim, falou: filho, não se esqueça disso, sonhe muito, porque o dia que você para de sonhar, você começa a morrer. Tudo começa com nós ouvirmos a voz de Deus. Clame a mim, busque a Deus, Ele quer falar. A palavra de Deus fala para nós que Ele está passeando na terra, buscando aquele que tem um coração temente a Ele, que quer ouvir a sua voz. Sonho, e o que o sonho faz com você? O sonho te acorda. Quando nós temos um grande sonho, quando algo arde em nosso coração, isso nos acorda, ao ponto de nós caminharmos diferentes, nossos dias, nossas manhãs são diferentes, nós sorrimos, nós somos alegres, nós olhamos com expectativa, com perspectiva nova de que é possível. O sonho te acorda, e como o sonho que acorda alguém torna essa pessoa intragável para aqueles que não sonham. Porque os que não sonham falam assim: ei, mas esse sonho, essa ideia sua veio de onde? Eles querem minimizar o que nós vivemos. Eles querem dizer para você: você copiou isso de alguém, você está querendo ser a outra pessoa, você não sabe quem você é. O sonho faz você ficar acordado, e os dormentes, eles ficam incomodados com isso. Mas além do sonho te deixar acordado, o sonho, ele te deixa entusiasmado. Você fica cheio de entusiasmo. Entusiasmo no grego é enteos. Em Deus. Quando a minha vida está em Deus, ela está cheia de vida. A palavra fala: Cristo em nós, a esperança da glória. Eu quero mais de Deus, eu estou entusiasmado. Eu quero viver esse sonho, eu quero, na verdade, realizá-lo. Eu quero mais do que isso, eu quero sonhar mais e mais e mais.
Sabe, uma pessoa que não vive sonhos, ela tem dificuldade em entender quem vive os sonhos. Porque quando você saboreia a vitória, você não se acomoda mais com a derrota. Quando você saboreia a vida, você não consegue mais somente existir. Você quer sonhar. Lembra que José, ele entra em apuros, não entra? Quando ele sonha, ele é vendido como escravo. Depois ele está trabalhando na casa de Potifar, e a esposa de Potifar mente acerca dele, ele é lançado na prisão, ele é esquecido na prisão, mas ele continua cheio de entusiasmo, acordado para a vida. Por quê? Porque o que importa é muito além do sonho. Ele não se encontrou apenas com um sonho, ele se encontrou com o Deus do sonho. A sua paixão está no Deus que entrega o sonho para ele. É isso que faz com que ele diligentemente continua. Sabe, quando nós sonhamos, não significa que nós não teremos problemas, aflições, mas a questão é, nós vivemos com nossos corações conectados com o Deus que sempre está conosco, Deus Emanuel, e o seu nome é supra, além dos problemas e das aflições. O sonho, ele desperta no seu coração, ele te acorda, ele te deixa entusiasmado, mas o sonho faz algo mais. O sonho, ele te separa. José ficou separado. Ele não viveu mais com seus irmãos. José, ele era tão separado que, por exemplo, na casa de Potifar, todo mundo via ele como alguém excelente. Tão excelente que a esposa de Potifar queria até ele. Tão excelente que depois, durante o tempo que ele está na prisão, todo mundo quer ouvir as palavras de revelação e de interpretação de sonho que ele tem para entregar. O sonho, ele te separa. Quem sonha, vive num lugar que aqueles que não sonham não conseguem entender. Na verdade, quem não sonha, odeia quem sonha. E o admira ao mesmo tempo. Já reparou nisso? É uma relação de ódio e de admiração. Elas olham e falam assim, por que ele está sonhando? Eu não queria que ele estivesse sonhando. Eu lembro desde novo, tendo o chamado pastoral, e o chamado para influenciar vidas. Nunca teve a ver comigo, com a minha capacidade, pelo contrário, na verdade eu sempre olhei para mim mesmo como incapaz, como incompetente. Mas eu falava assim, Deus, se o Senhor pode utilizar os poucos pães e peixes na mão de um garoto para alimentar uma multidão, esse daqui, que talvez seja poucos pães e peixes, o Senhor pode usar e fazer um milagre, alimentar uma multidão. Eu lembro desde o começo, quando Deus me colocou sonhos acerca de liderança. Eu lembro das noites em que eu sonhava sobre o acampamento de adolescentes que estava prestes a chegar, eu estava organizando, e eu sonhava mais com isso. Eu lembro dos acampamentos, das conferências de jovens. Eu lembro das pregações em que eu apenas rabiscava, mas eu não tinha coragem de compartilhar com ninguém, porque eu pensava, não, eu sou o rapaz dos bastidores, eu nunca posso pegar no microfone, porque eu não tenho capacidade para falar direito. Eu lembro de tudo isso, e eu lembro do Espírito Santo moldando o meu coração, e algumas pessoas falando assim, ei, você está exagerando demais, cara, você está ficando muito fanático por Deus, é muito tempo lendo a Bíblia, é muito tempo sonhando sobre a igreja. Eu lembro quando eu entrei na faculdade, eu estava ali no meio da faculdade, as pessoas falando, ei, você vai ficar ruim assim, cara, porque, cara, você está muito tempo dedicando à faculdade, mas também dedicando à igreja, e ao seu trabalho, a minha faculdade eu trabalhava também. E aí, eles falam, cara, você não vai ficar bem porque você está dormindo um pouco. E eu falo assim, cara, eu preciso sonhar com mais, eu preciso fazer com mais da minha vida, porque eu sabia que Deus tinha algo grande para realizar em mim e por meio de mim. Não tem a ver com a sua vida, não tem a ver com a minha vida, mas aquilo que Deus quer fazer para que outros sejam abençoados. O sonho, ele te separa. Lembra Jesus com os fariseus e saduceus? Ele foi separado deles. Os fariseus queriam que Jesus fosse um religioso como eles eram. Ei, Jesus, entra no nosso sistema político religioso. Se Jesus entrasse, eles estariam ok com Jesus. O que fazia com que eles quisessem matar Jesus, perseguir Jesus, é porque Jesus, ele tinha um sonho do coração de Deus Pai, que era grande demais para a sua geração. Como alguém tem tanta energia
para odiar e criticar o sonho dos outros, quando ela podia usar a energia dela para criar sonhos, para criar a vida? Eu não entendo isso. O sonho, ele te separa, mas além do sonho te separar, o sonho te dá vida. O sonho te dá vida. O sonho te dá muita vida. Não tem a ver com resultados, não tem a ver com objetivos, não tem a ver com quantidade de seguidores, não tem a ver com quantidade de pessoas que vão à igreja, não tem a ver com o tamanho da sua conta bancária, não tem a ver com a marca do seu carro, não tem a ver com aquilo que você já conquistou, tem a ver com o sonho. O sonho, ele em si te dá vida. Porque se fosse todas essas outras coisas, era muito pouco. Não é o resultado, mas é o viver o sonho que te dá a vida. Jim Carrey uma vez disse, ele que foi um dos maiores atores dessa última geração, ele que foi muito poderoso, muito cheio de recursos financeiros, de fama, alguém conhecido, ele disse essa frase: eu queria que todos os homens chegassem ao nível que eu cheguei de poder, de dinheiro e de fama, para quando chegassem nesse lugar, descobrissem que a alegria não está em nada disso. A alegria está em você viver o sonho de Deus e você entender que todas as outras coisas são pequenas demais ao comparar com o sonho dele. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que nós pedimos ou pensamos. Uma outra versão fala, ele é capaz de fazer infinitamente mais de tudo que você pediu ou imaginou. Minha pergunta para você é, do que você tem medo de imaginar? Você tem medo de imaginar alguma coisa grande? Sabe, o sonho de Deus para nós não é uma vida maior. Isso é pequeno. Não é uma vida melhor nossa. Isso é pequeno demais. Você nunca conseguirá viver uma vida maior, melhor, sem incluir pessoas. O sonho que Ele quer entregar a você não tem a ver com você apenas, mas tem a ver com abençoar as outras pessoas à sua volta. O que pode acontecer conosco como comunidade? Fala sério. Se nós todos juntos começarmos a clamar a Deus, ouvir a sua resposta e ver que Ele nos revela coisas grandiosas e insondáveis. Sabe o que pode acontecer? Nós poderemos ter todo o quarteirão. Nós poderemos influenciar o bairro, a cidade, o estado, a nação e as nações. Haverá uma explosão de criatividade em nosso meio. Artes, liderança, comunicação, música, justiça, amor e bondade. Se nós sonharmos, podemos ter nossas conversas com Deus, apresentando a Ele nossos problemas e nossas demandas, mas isso não faria nada bem para nós, porque ficaríamos numa vida limitada. Agora, nós precisamos criar espaço em nossa comunicação com Deus, para nós ouvirmos Ele e sonharmos com Ele novamente. 127.750 sonhos que você pode ter na sua vida toda. O que eu preciso falar para você, eu preciso despertar você a isso. Não durma no sonho que deveria ser a sua vida. Não durma no sonho que deveria ser a sua vida. Sabe por quê? Porque mais de 2000 anos atrás, Jesus se entregou naquela cruz por mim e por você, não para que você existisse, mas para que você sonhasse e sonhasse grande com Ele. Deixa eu falar claramente, quem aqui é cristão há mais de 5 anos, levanta a sua mão bem alto. Eu quero falar muito claramente com você. O crente, o cristão, que já está há um bom tempo na igreja, sabe
muitas coisas da palavra e vive muito pouco a palavra. O cristão que já está um bom tempo na igreja, ouve versículos e já os reconhece, mas não vive aqui dentro os versículos que lê na palavra de Deus. Há muitos cristãos, homens e mulheres, há 5, 10, 15 anos na igreja, apenas existindo. Deixa eu falar para você claramente, Deus não criou você para apenas existir. Deus te criou para você sonhar e sonhar grande. Nós estamos num tempo em que as pessoas, elas estão apenas existindo e olhando para o lado e só criticando a falta de sonho em suas vidas. Porque o meu problema é que, assim, ninguém ouve os meus sonhos. É porque eu não tenho o meu espaço. É porque não me geraram uma oportunidade. É porque o problema é aquele governante, o problema é aquele país. As pessoas estão o tempo todo somente vendo a grandeza da palavra de Deus, mas a hora que abrem os olhos, parece que eles não lembram da palavra de Deus, e somente replicam os problemas desse mundo. Viver no Brasil está difícil, né? Nossa, olha só que absurdo, olha como está o dólar, olha como está a economia, olha como está o nosso problema social, político. Nós precisamos abrir os nossos olhos, hoje, aqui e agora. O movimento, desde o Velho Testamento até o Novo Testamento, é um movimento de sonhadores e visionários. Homens e mulheres que sonham e não desperdiçam a sua vida. 2000 anos atrás, Jesus se entregou naquela cruz por mim e por você. Ele enfrentou morte e morte de cruz. Ele sofreu por nós. O seu sangue foi derramado naquela cruz por nós. Alguém aqui já assistiu a Paixão de Cristo? Eu já, algumas vezes, é lindo demais. Na Paixão de Cristo você vê alguns relatos daqueles golpes vindo sobre as costas, sobre o peitoral de Jesus, sobre a sua face. Ele sofreu por mim e por você. Ele não sofreu para que nós possamos viver uma vida agora que, eu sei, tudo bem, pastor, eu já entreguei minha vida para Jesus um dia, eu escrevi até na minha Bíblia o dia em que eu entreguei minha vida para Ele, e assim, agora sou novo convertido, né, e está tudo bem. E aí você vai vivendo a sua vida com os mesmos problemas de antes, no mesmo pensamento pequeno, pensamento de falta de identidade, crise de quem eu sou. Nós achamos que é ok um crente, um homem de Deus viver em ansiedade. É ok, pastor, está tudo bem nós vivermos uma vida medíocre. Deixa eu falar algo para você. Deus não entregou Jesus naquela cruz por mim e por você para mediocridade. Ele entregou a sua vida naquela cruz para que eu e você possamos entender. Estamos assentados em regiões celestiais com Ele, com Cristo Jesus, que conquistou tudo isso para nós naquela cruz. E se Ele conquistou tudo isso para nós naquela cruz, Ele quer nos elevar, Ele quer nos levantar a ver uma visão mais ampla, mais alta. Os meus pensamentos são maiores do que os seus, os meus caminhos mais amplos do que os seus. Qual é a nossa essência como igreja? Adoração extravagante. Nós não deixamos a nossa timidez tomar conta de quem nós somos, filhos de Deus. Ontem estava falando com meu filho antes de dormir. A coisa mais importante para as nossas vidas não é o sucesso que você tem, não é a quantidade de amigos, não é o tênis que você tem, o carro que você tem, não é a faculdade sua. A maior coisa, mais importante na sua vida é que Jesus Cristo é o meu Senhor e Salvador. Por isso, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Jesus Cristo precisa ser a bandeira pela qual nós temos orgulho de levantar nossas mãos e dizer: eu sou de Cristo Jesus. Está cheio de empregos, está cheio de trabalhos, cheio de crentes que nunca abriram sua boca. Tem um empresário da igreja que falou para mim, há 2 anos atrás, quando ele se converteu: pastor, eu me converti, eu comecei agora a falar de Cristo Jesus para os meus funcionários. Aí eu fiquei abismado. Quantos deles já eram cristãos e nunca tinham falado? Quantos deles falaram: não, eu sou da igreja? E o pior é que eles agem como se nunca tivessem lido a palavra de Deus.
Porque eles falam que a palavra de Deus fala, tudo que você fizer, faça com excelência, como se fosse para Deus. Mas no dia a dia, eles são os mais atrasados, os mais medíocres, os que tratam mal as pessoas, os que olham apenas vendo o bolso, o dinheiro, o quanto eles podem tirar das pessoas, mas não fazer uma diferença na vida das pessoas. Nós precisamos entender que o movimento de Deus, ele começa com entrega, e a entrega foi de Cristo Jesus naquela cruz por nós. Sabe, a pessoa que você foi criado para ser, a vida que você foi dada a viver, o mundo que Ele te deu para você impactar, é o momento de eu e você agora confiarmos nele, e deixar que os sonhos dele sejam realizados em mim e em você. O movimento dele é de sonhadores, o movimento dele é de visionários. E falando em sonhos e visões, eu preciso dizer para vocês que Deus, Ele nos chama para nós ouvirmos a sua voz, nós compreendermos os seus sonhos, e nós não mais andarmos dormindo, mas plenamente acordados, sonhando com o grande sonho que Ele tem para nós. Durante essa semana uma pessoa chegou para mim e falou assim: pastor, domingo é domingo da visão, mas você acha que é um bom culto para eu trazer um visitante, um amigo meu? Eu falei, é um bom culto para você trazer o seu amigo, o seu visitante. Na verdade, eu acho que todos eles são. E eu expliquei para ele o porquê. Porque antes de nós falarmos sobre sonhos corporativos, é muito importante que eu e você entendamos que Ele se entregou naquela cruz por você. É por você. Sabe, alguns anos atrás, bons anos atrás, homens e mulheres, eles tinham o orgulho de entrar numa empresa multinacional e trabalhar lá, e eram apenas mais um número na empresa. E a empresa tem sonhos e tem objetivos muito claros. E as pessoas, elas somente viam os sonhos, os objetivos e faziam. Esse nunca foi o modelo do reino de Deus. O modelo do reino de Deus foi: eu me entreguei naquela cruz por você, porque eu quero que você sonhe individualmente. Cada um de vocês volte a sonhar. Claro que o rei, ele tem sonhos com relação ao seu reino, ele tem. Mas tudo começa com a Rafa entendendo o sonho que Deus coloca no coração dela, com o Digão entendendo o sonho que Deus coloca no coração dele, com a Tainá entendendo qual o sonho que Deus colocou no seu coração, Rafa, no seu coração, Sil, no seu coração, o que é que Deus está falando com você, Gabriel, o que Deus fala com você claramente, o que Deus diz ao seu coração, ao seu ouvido, Marina, o que Deus fala com você, Paola, o que Deus fala com cada um de vocês. A questão é, Deus está falando, nós estamos ouvindo. Feche seus olhos durante algum instante. Se você pode, feche seus olhos. Coloca a mão no seu coração. E diga de forma suave, somente você com Deus. Fala, Deus fala, eu estou ouvindo. Eu quero te ouvir. Fala, Espírito Santo. Fala, Espírito Santo. Que cada homem, cada mulher, cada família possa ouvir a sua voz. Espírito Santo de Deus, eu declaro em nome de Jesus, todas as outras vozes sejam silenciadas e somente a tua voz seja ouvida de forma clara. Fale. Nós estamos ouvindo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu creio que Deus, Ele está fazendo com que nossos sonhos despertem, nossas vidas despertem. Eu creio nisso, eu creio nisso. Sabe, eu sinto que Deus, Ele está nos levando a um novo tempo. Nós estamos há um pouco mais de um mês de nós irmos para o nosso novo prédio. Você acredita nisso? Um mês para nós irmos para o nosso novo prédio.
A expectativa é que no dia 15 de abril, mais ou menos, 15 a 20 de abril, seja o tempo em que a construção seja concluída. Aí nós vamos correr, e nós vamos fazer de tudo para a gente se mudar em questão de dias. Porque nós queremos muito cultuar a Deus neste novo tempo. Eu não sei se você reparou, mas desde o começo do ano, Deus tem falado conosco acerca de nosso fundamento, nossa essência. Eu disse isso no começo da mensagem. Porque eu creio que a visão que Deus tem algo novo para nós, precisa estar no mesmo fundamento. É uma visão mais ampla, o fundamento não muda. É uma visão maior, o fundamento é o mesmo. Eu quero compartilhar com vocês aquilo que Deus tem falado comigo acerca deste novo tempo. Essa foi uma semana de muito temor e tremor diante de Deus, porque eu queria ouvir de Deus uma palavra profética acerca do nosso novo tempo. Essa palavra profética que eu estou prestes a compartilhar agora, tem a ver com você, tem a ver com a sua família, e tem a ver com a nossa família. Tem a ver com 3 casas diferentes. Esta casa, você, a sua casa, a sua família, e a nossa casa, a Igreja de Cristo, a I3 Church. I3 Church como parte da Igreja de Cristo. Eu sei que a Igreja de Cristo, ela é muito ampla, o reino de Deus, ele é amplo. A primeira coisa que o Espírito Santo falou para mim, é que ele tem para nós, nesta próxima temporada, famílias fortes. Deus fala conosco, que nossas famílias serão fortes, casamentos fortes, homem e mulher, marido e esposa, filhos enraizados no Espírito Santo, na palavra de Deus, famílias fortes. Famílias fortes que são modelo para a sociedade. O que Satanás está querendo fazer agora é destruir a família, ela é um fundamento da sociedade. Nós declaramos, o homem é fraco, a mulher é fraca, mas quando o homem fraco está conectado ao braço forte do Senhor, o Espírito de Deus nos fortalece em meio à nossa fraqueza. O homem então se fortalece, a mulher se fortalece, os dois unidos, uma só carne, um só coração, os dois conectados debaixo de Jesus Cristo, é uma família forte, uma família que ela é sólida, noivados fortes, namoros fortes, santidade em meio a nossas famílias. Satanás, ele quer entrar no meio das famílias com imoralidade e com adultério, com pensamentos pequenos de que talvez não seja mais suficiente. Nós declaramos, este é um tempo de famílias fortes. Em segundo lugar, Deus fala para nós que é um tempo em que nós viveremos gerações espiritualmente potentes. Gerações espiritualmente potentes. Kids, Éden, adolescentes, altar, jovens, daqui a pouco juniores também conectando entre o kids e os adolescentes. Nós declaramos uma geração espiritualmente potente. Uma geração que ela é cheia do Espírito Santo de Deus, e que ela influencia na faculdade, na escola, influencia no seu bairro, na vizinhança. No domingo passado, uma criança de 3 anos de idade, chegou para o amiguinho dele na escola, semana passada, retrasada, chegou para o amiguinho dele na escola e falou assim, você precisa ir para a minha igreja. O garoto de 3 anos de idade convidou o amigo de 3 anos para vir à igreja. O garoto de 3 anos falou assim, eu vou chamar os meus pais, porque eles vão me levar. Chamou os pais e no domingo passado, eu estava vendo aqui, despedindo no final do culto, uma família que vem à igreja, marido, esposa e o filho, e o amiguinho convidado pelo filho com os seus pais. Nós cremos numa geração espiritualmente forte. Numa geração que não se envergonha de falar,
Jesus é o caminho, a verdade e a vida, em meio à escola e à faculdade. Está caindo um monte de coisa na minha Bíblia, né? Obrigado, Betinho, obrigado. Que não se envergonha de dizer, Jesus é a resposta para este mundo. Uma geração que ela é cheia do Espírito Santo e que dons espirituais, o sobrenatural acontece em meio a elas. Uma geração que ensina os mais velhos acerca do relacionamento de intimidade com o Espírito Santo. E também aprende com os mais velhos acerca de um relacionamento de intimidade com o Espírito Santo. Geração espiritualmente potente, que tem identidade e tem influência. Sabe quem é e influencia. Nós também cremos que Deus ele tem para nós mais, diga comigo, mais adoração extravagante. Mais adoração extravagante. Mais. Adoração extravagante é uma adoração que ela não é comum. É extraordinária. É além do comum. A palavra de Deus fala que Ele não se agrada do nosso louvor, Ele se agrada do nosso sacrifício de louvor. Uma igreja, uma comunidade, homens e mulheres, que estão dispostos a queimar por Jesus, a queimar pelo Espírito Santo, a dar muito mais, a adorar com muito mais, a servir com muito mais. Uma igreja, uma comunidade que ama olhar para o próximo e sorrir e abraçar, não porque é um protocolo de entrada, de recepção no culto, mas é porque o que eu tenho aqui dentro de mim arde tanto, que eu quero adorar a Deus, amando você com tudo que eu tenho. Adoração extravagante, que muda o nosso cuidado com o corpo, com a alma e com o espírito. Adoração extravagante que faz com que a gente cuide de nossa saúde, de nossa alimentação, de nosso sono, exercícios físicos, que muda como nós vemos a nossa alma. Ei, adoração extravagante que entende, eu não fui sempre assim, sou sempre assim, emburrado desse jeito, e ponto final, e toda a igreja precisa me engolir. Não, Jesus Cristo se entregou naquela cruz por mim, então onde havia tristeza, agora há dupla alegria. Onde havia talvez timidez, Ele não nos entregou o espírito de timidez, Ele entregou para nós o espírito de amor, de coragem, de ousadia, a adoração extravagante que mexe com o nosso espírito. O nosso espírito, ele borbulha, ele queima por mais de Deus. Adoração extravagante que impacta o nosso trabalho. Trabalho é adoração. Escuta o que eu estou falando para você. Trabalho é adoração. Para de reclamar da ferramenta que Deus deu para você, quando era para você estar adorando. Você quer sair dessa ferramenta, quer ir para uma maior? Seja fiel no pouco e no muito Ele vai te colocar. O problema nosso é que a gente ora para a porta ser aberta do trabalho. A porta é aberta, nós entramos. Nós vivemos algum problema com o chefe, com a organização, com talvez a cultura da instituição, e a gente começa a reclamar. Sendo que era para nós estarmos adorando de forma extravagante ali dentro. Tudo bem, eu estou sonhando com mais, tá bom, eu vou adorar de forma extravagante ali, porque no fiel eu sou, no pouco, fiel no pouco, no muito Ele vai me colocar. Uma igreja que, além de adoração extravagante, ela vive expressões artísticas que declaram o amor. Eu estou falando de uma igreja profética, uma igreja que ela ouve do céu e declara para a terra expressões artísticas do amor de Deus, criativa do amor de Deus. Eu estou falando aqui de música, de quadros, de pinturas, de obras de artistas plásticos, poesia, arquitetura, design de interiores, café, gastronomia, doces, perfumes, fragrâncias. Eu estou dizendo expressões criativas do amor de Deus na terra. Igreja, o nosso novo espaço é lindíssimo, está cheio de parede branca, que eu não vejo a hora de nós termos expressões artísticas naquelas paredes, quadros lindos. Sabe o que eu sonho? Eu sonho em você entrar na igreja e você não ver apenas
trabalhos de quadros maravilhosos, porcelanas lindas, fragrâncias, um cheiro que só tem aqui. Quem é que fez esse cheiro? Pessoas que entendem que as vestimentas, Ele nos entregou vestes novas. Nosso time de criativo, ele está pensando no novo nome para a nossa i3 Store, para a nossa marca de roupas. Eu zoei eles, né? Eu falei assim, viu, eu vou ser bem crente, vou fazer vestes novas. Imagina? Mas agora, falando a verdade, não é esse o nome, tá? Mas falando a verdade, nós recebemos de Deus vestes novas. Eu sonho com artistas, eles se levantando para dizer, eu adoro a Deus, com essa expressão artística, declarando o amor dele, por meio dessa camiseta, por meio dessa blusa, por meio dessa peça totalmente criativa. Eu acredito nisso. Uma igreja que, além de viver expressão artística, que declara o amor de Deus, uma igreja que ensina as Escrituras. E o ensino das Escrituras, ele é simples e criativo. Sabe qual é o nome deste modelo de ensino? Sabe que tem um nome deste modelo de ensino? É o nome sobre todo nome, Jesus. Jesus, ele sempre ensinou de forma simples e criativa. Eu oro e eu sonho com uma comunidade que está cheio de pessoas que eles não apenas entram na igreja, gostam do culto, da música, da palavra, do kids, dos ministérios e saem. E durante a semana são analfabetos bíblicos. Eu oro por uma comunidade de pessoas que amam a palavra de Deus. E uma igreja que se junta em pessoas que têm chamado de mestre, de ensino, para começar agora a gravar vídeos, ensinando, vamos ensinar o que é a salvação, vamos ensinar sobre dons espirituais. Nós cremos em dons espirituais, nós cremos em disciplinas espirituais, vamos ensinar mais sobre o batismo, vamos ensinar mais sobre o batismo com o Espírito Santo, vamos ensinar mais sobre a mordomia de finanças, como lidar bem com as finanças. Famílias fortes precisam de finanças boas também, estruturadas conforme a palavra de Deus. Eu creio numa igreja que ensina as Escrituras, uma igreja que vive correnteza de retidão e de justiça. Amós, o profeta, ele fala para nós, o que eu quero de vocês, muito além dos seus cultos, suas conferências, eu quero rios de amor, rios de justiça, correntes de retidão, que nós vivamos missões mais abundante do que nós vivemos hoje. Nós vivamos influência social. Bênção demais que o Serginho falou sobre aquilo que nós arrecadamos de arroz para eles. Eu sonho não que apenas 10% da igreja se engaje em influência social, mas que 100% da igreja faça isso. Não apenas 2% se engaje para ir com o Goel e impactar a vida das mulheres lá no Itatinga neste sábado, mas que toda a igreja fala, eu quero viver uma correnteza de justiça e de retidão, que influencia e leva a mais evangelismo. Nós precisamos ser uma igreja evangelística, que declara para o norte, sul, leste e oeste, Jesus Cristo é a resposta, e é por isso que as portas do inferno não prevalecerão contra essa igreja. Uma igreja de disciplinas espirituais e dons espirituais. Uma igreja que vive disciplinas espirituais. Nós queremos dons espirituais, são presentes que Deus entrega para nós. Mas aprenda isso. Para você ter o presente, você precisa ter a disciplina. Porque sem a disciplina você não consegue guardar e manter o presente que você recebeu. Disciplinas espirituais, sua vida de oração, leitura da palavra, jejum. Dons espirituais, os dons que Ele entrega para nós, uma igreja que vive o sobrenatural. E falando em sobrenatural, uma igreja de milagres, sinais e maravilhas. Eu creio numa igreja que o cego entra e ele sai enxergando.
uma igreja que o morto espiritualmente entra e ele sai vivendo, uma igreja em que uma pessoa que não tem condições de falar, entra e sai falando, Jesus é o Senhor, uma pessoa que entra cheia de células cancerígenas e ela sai cheia do amor de Deus, e as células são vencidas no poder do Espírito Santo. Uma igreja que eu ouvi um testemunho essa semana, estava no E3 Home, lá na casa do Eric e da Letícia, e eles falando para mim sobre o testemunho de um cisto que havia aqui no pulso, e uma oração, e uma confiança no Espírito Santo, e em poucas horas depois, foi dar uma olhada depois do trabalho, não está mais ali. Eu creio numa igreja que vive milagres, sinais e maravilhas, uma igreja que queima pelo Espírito Santo. E por último, uma igreja de generosidade e fidelidade, uma igreja generosa com seu tempo. Eu amo investir o meu tempo com Jesus. Não é uma igreja que tem que, eu tenho que chegar mais cedo, eu tenho que estar ali servindo, eu tenho que fazer, é bem escala, eu tenho que estar. Uma igreja que ama estar, ama fazer, porque é um privilégio fazer tudo isso. Uma igreja generosa e fiel no seu tempo a Deus, no seu talento a Deus. Deus me deu um talento, eu quero usar o meu talento para adorá-lo, e no seu tesouro a Deus, suas finanças. Uma igreja que ela entende, com base nas Escrituras, por que minhas finanças são adoração a Deus, não com base em oratória de homens, para querer convencê-los e mexer com suas emoções para fazer isso. Nós não acreditamos nisso. Sabe o que eu acredito? De verdade, em tudo na palavra de Deus, inclusive em finanças, que o que agrada a Deus é meu culto racional. Eu já estive em igreja em que no púlpito era falado sobre finanças, dízimos e ofertas de uma forma totalmente emocional e muitas vezes fora da palavra de Deus, somente para mover com os corações. O que agrada o coração de Deus não é oratória de homens com emoções. O que agrada o coração de Deus é eu e você alinhados com a sua palavra e o nosso culto racional a Ele. Eu sou generoso, não porque eu vou ter mais, mas porque o meu pai é generoso, e eu imito meu pai. O meu filho gosta de me imitar, ele anda como eu ando. Eu falo assim, cara, mas eu ando tão estranho, né, filho? Por que você não podia andar diferente? Então, copia os caras que andam mais, assim, mais legal, né, assim, porque ele é meu filho. Esses dias ontem, uma pessoa chegou para mim e falou, pastor, ele está rindo igual você está rindo. Ele tem o mesmo sorriso, mesma risada. O filho ama copiar o pai. Nós somos generosos e fiéis, não para que nós possamos ter mais em nossas vidas limitadas, não. É porque nós somos filhos. Eu sei que o meu pai é generoso, o meu pai é fiel. A pergunta que ele faz para nós é, e você? É o filho que é fiel e que é generoso, que imita o pai? Ou o filho que apenas quer o bolso do pai? Eu acredito nessa igreja. Uma igreja generosa, uma igreja de milagres, sinais e prodígios e maravilhas, disciplinas espirituais e dons espirituais, correnteza de justiça e retidão, ensino das Escrituras, expressões artísticas do amor de Deus, adoração extravagante, gerações espiritualmente potentes e famílias fortes. Eu acredito nessa igreja.